Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Atelier, e hoje nós vamos fazer esse saquinho porta-joias. Ele possui 8 divisórias, então dá para guardar tudo organizado, bem separadinho. Aqui no meio ele fica com espaço maior para guardar pulseiras, colares. É uma peça bem útil, bem prática para carregar na bolsa, em viagens. Dá para fazer como lembrancinhas de aniversário ou para dar de presente também. Como vocês viram no vídeo anterior que eu fiz essa necessaire aqui, então agora nós vamos fazer os saquinhos para vender como um conjunto, tanto a necessaire e o saquinho porta-joias. É bem fácil de fazer também, não tem segredos, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Compartilhem esse link para me ajudar e vamos para o nosso passo a passo. Para fazer esse saquinho, vocês vão precisar do molde de 3 círculos. Esses moldes eu vou deixar lá na minha página do Facebook e o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Como são grandes, então eu tive que dividir em partes. Vocês cliquem nesse link azul que vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo e vocês vão ir lá para a minha página do Facebook. E lá vocês vão colocando a seta para um lado ou para o outro para encontrar essas outras partes e imprimir. E quem tiver computador em casa também pode fazer um círculo perfeito, fica bem fácil, pode imprimir por partes. O círculo menor ele tem 10 centímetros de diâmetro, o círculo médio tem 25 centímetros e o círculo maior tem 35 centímetros. Então, para fazer esse saquinho azul, eu vou utilizar esses tecidos aqui. Esses tecidos são da Eve Eva Tecidos. Quem comprar lá no site e utilizar o meu cupom, pode comprar os tecidos com desconto. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo tanto o site como o cupom para vocês não esquecerem. Então, aqui eu uni o tecido direito com direito. Esse aqui é o círculo médio. Eu peguei o meu molde, eu coloquei aqui, eu cortei o tecido um pouquinho maior. Eu coloquei o molde aqui em cima e fiz o desenho desse círculo com aquela canetinha que apaga com ferro. Nós vamos lá na máquina e vamos passar uma costura bem em cima do risco, deixando um espacinho de 3 dedos na borda para desvirar. Aqui eu já alfinetei para ficar mais fácil e mais rápido também. Aqui tá o círculo maior, ó, eu uni o lado direito com o lado direito. Peguei o meu molde, coloquei aqui em cima e fiz o desenho do círculo. Agora eu vou lá na máquina, vou passar uma costura em toda a volta, deixando um espacinho aqui para desvirar. Fiz a costura bem em cima do risco, nos 2 círculos, e deixei esse espacinho aqui para desvirar. No círculo maior também, vocês podem fazer um risquinho onde inicia, onde finaliza a costura de vocês, porque senão depois a gente vai fazendo e quando vê, passa da primeira costura que a gente fez. Aqui eu já recortei todo o excesso de tecido que tinha, eu cortei com a tesoura de picote. Quem não tiver a tesoura de picote pode fazer cortezinhos com a tesoura, cuidando para não cortar a linha, porque quando a peça ela é arredondada, se a gente não faz os cortezinhos, quando desvira, o tecido ele fica um pouquinho enrugado, ele não fica certinho como se nós tivéssemos feito esses piquezinhos aqui. Agora nós vamos desvirar por aquele cantinho que nós deixamos aberto. Desvirei, vocês podem usar a pontinha do pincel para passar aqui, abrir todas essas costuras.
Agora eu vou fechar essa abertura que ficou aqui, é só unir as duas bordas e fazer pontinhos invisíveis aqui. Eu vou fechar essas duas partes e vou passar para deixar o tecido bem arrumadinho. Fechei a abertura que eu tinha deixado aqui com os pontinhos invisíveis nas duas peças, não fica aparecendo. Já passei, deixei o tecido bem arrumadinho, bem lisinho. Agora, nós vamos lá na máquina e vamos fazer uma costura de pesponto em toda essa borda, pode ser no tamanho de um pé de máquina, só para nós finalizarmos essas duas peças. Fiz uma costurinha de pesponto em toda a borda. Agora, nós vamos prender essa parte menor nessa parte maior. Aqui vocês podem escolher, como nesse aqui eu deixei a cor lisa pelo lado de fora e a cor estampada pelo lado de dentro. Vocês podem escolher, isso é questão de gosto de cada um. Então, aqui eu vou deixar o azul pelo lado de fora e esse coloridinho pelo lado de dentro. Nós vamos fazer algumas marcações nesse círculo médio aqui. São bem fáceis essas marcações. Nós vamos dobrar ao meio e nós vamos marcar aqui por dentro um risquinho com a caneta. Essa caneta que apaga com o calor do ferro. Ficou marcado ali dentro os dois risquinhos, nós vamos fazer um risco aqui para unir esses dois riscos. São 8 divisórias, então nós temos que preparar essas 8 partes. Agora, eu vou unir esse risquinho com esse, bem retinho, para ficar bonito o acabamento. Vou marcar aqui. Depois, quando a gente passa, o calor do ferro apaga esses riscos, tá? Eu vou unir agora esses dois riscos. Agora, ficou um X. Eu vou unir agora esses dois X aqui. Para ficarem todas as divisórias do mesmo tamanho, por isso que eu tô fazendo isso. Vou riscar aqui e vou riscar aqui. Agora, eu vou unir esses dois riscos. Agora, é só unir esse último risco aqui. Marcar. E agora é só riscar. Então, aqui ficaram 8 divisórias no nosso saquinho. Agora, eu vou pegar a minha parte maior, eu vou colocar essa menor aqui dentro, vocês vão alinhar, colocar bem no centro. Se vocês medirem aqui todo o centro, ó, dessa borda até essa borda aqui, fica 5 centímetros, tá? Se vocês fizeram a costura igual a minha e o tamanho do pé de máquina também é igual ao meu, que é de meio centímetro, ó, daqui até aqui 5 centímetros. Então, vocês vão conferir se tá 5 centímetros em todo ele. Se tá certinho, agora nós vamos alfinetar essas duas partes e vamos levar lá na máquina e fazer uma costura somente aqui, em cima desses riscos, ó, de um lado ao outro. Inicia aqui com o retrocesso para não abrir, vem até aqui e finaliza com o retrocesso. A mesma coisa aqui, inicia com o retrocesso, vem até aqui e finaliza. Aqui a mesma coisa e aqui a mesma coisa também, sempre finalizando aqui com o retrocesso, porque depois vai ficar aberta essa partezinha aqui, então ele não pode ficar se abrindo quando a pessoa colocar e tirar as joias.
Já fiz todas as minhas costuras, as 8 divisórias do saquinho já estão prontas. Agora, nós temos que fazer 2 costurinhas em toda essa volta aqui para formar uma canaleta por onde vai passar ou o fio, como aqui eu estou utilizando o fio encerado para fechar esse saquinho. Vocês podem utilizar uma fita de cetim ou um cordão, o que vocês tiverem em casa. A primeira costura que eu vou fazer no tamanho de um pé de máquina da borda desse círculo médio aqui para cá. Então, eu vou fazer toda essa volta. A segunda, vocês têm que ver se tem que ser, pode ser com 1 centímetro, tem que ser um pouquinho maior, depende do tamanho do instrumento que vocês vão utilizar para passar essa fita aqui por dentro. Se eu fizer muito estreitinho, eu não vou conseguir passar a minha fita porque isso aqui é largo. O meu fio encerado, ele não é muito largo, mas como eu passo com isso aqui, eu não posso fazer de meio centímetro que não vai passar, vai ter que ser de 1 centímetro. Então, vocês cuidem a distância que vai ser essa canaleta que vocês vão fazer aqui em toda essa volta. Então, eu vou fazer a primeira canaleta, depois eu faço a outra, com mais ou menos 1 centímetro aqui no meu caso. E vocês adaptem aí se vocês forem colocar um material diferente para fechar esse saquinho. Pessoal, eu voltei aqui no meio do vídeo porque eu me esqueci de mostrar uma parte para vocês. Aqui eu já coloquei o fio, mas vocês vão ver agora a seguir. Depois que vocês fizerem essas 2 costurinhas aqui para formar essa canaleta para colocar o fio, nós temos que fazer uma costurinha aqui no centro, que é para utilizar esse círculo aqui de 10 centímetros, aquele círculo menor que eu mostrei no início para vocês. Tem que fazer essa costurinha aqui, pode ser antes de colocar o fio para ficar mais fácil, né? Porque quando a gente coloca a joia aqui, se não tiver uma costura fechando aqui, a joia vai lá pro centro do saquinho, e não é isso que a gente quer. Então, antes de colocar o fiozinho, vocês peguem esse círculo menor, coloquem um alfinete nele, bem aqui no centro. Vamos colocar no centro do saquinho, onde está juntando todas essas costuras que nós fizemos. Vou colocar aqui. Tá bem centralizado, pode unir aqui com essa linha que a gente já costurou. Depois que vocês centralizaram, vocês risquem. E agora eu vou lá na máquina e vou fazer uma costurinha em cima desse risco todinho que eu fiz aqui. Fiz uma costurinha em todo o círculo que eu desenhei aqui no centro. Agora, quando nós colocamos a joia aqui, ela tranca nessa costurinha e não passa para o centro do saquinho. Desculpem o esquecimento, agora nós vamos para a parte de colocar esse fiozinho aqui. Já fiz as 2 costurinhas e a minha canaleta, por onde vai passar o fio, já está pronto. Agora, nós temos que abrir um buraquinho aqui nessa parte das costas, que é a frente, na verdade, dela, né? Que vai ficar assim. Nós temos que abrir um buraquinho para poder passar esse fio. Então, vocês vão dobrar esse círculo ao meio, façam um risquinho aqui e aqui, somente onde está a canaleta, onde nós fizemos agora. E vocês vão vir com esse abridor de casas aqui, aí vocês vão entrar aqui nesse tecidinho e vão abrir ele. Só vão abrir essa parte de fora, não vão abrir o tecidinho de dentro. Então, cuidem, peguem aqui, façam um furinho, puxem e puxem para abrir essa casinha aqui. A mesma coisa do outro lado, ó, fura aqui. Puxa e abre a casinha, vê se não pegou a parte de dentro e abre. E é por aqui que nós vamos enfiar o nosso fio. Eu utilizo esse passador de elástico e estou utilizando 75 centímetros de fio encerado. Então, são 2 pedaços de fio de 75 centímetros. A gente coloca ele aqui dentro e puxa aqui para baixo, olha, então ele não escapa. Fica mais fácil de colocar. Então, o primeiro fio vocês vão enfiar aqui, vão fazer toda a volta e vão sair aqui de novo. O segundo fio vocês vão entrar por aqui, vão fazer toda a volta e ele vai sair aqui. Então, vai ficar um fio virado para lá e um fio virado para cá.
Passei meus 2 fiozinhos aqui por dentro, vocês passem um, tirem aqui pra fora e façam um nozinho para ele não entrar pra dentro de novo quando vocês estiverem passando o outro. Às vezes, quando esse aqui ele embola um pouquinho aqui na ponta desse aqui, a gente tenta passar o outro e não consegue. Aí tem que tirar ele, puxar um pouquinho mais, arrumar direitinho e continuar puxando até chegar aqui. Agora é só nós colocarmos algumas miçanguinhas aqui na ponta e já vai estar pronto o nosso saquinho. Essas miçanguinhas eu compro na Shopee. Então, quem não tem, pode comprar lá, que o preço é mais acessível, tá bem? Eu vou colocar essas miçanguinhas aqui. Aqui está o nosso saquinho pronto. Coloquei as miçanguinhas aqui na ponta e ele fica super bonitinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Compartilhem esse link para me ajudar na divulgação. Eu vou esperar vocês lá no meu Instagram, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Um beijinho para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!